Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Que texto maravilhoso! Estamos sendo salvos, é um processo a salvação. E Paulo nos diz aqui que para nós a cruz não é uma loucura, mas é uma bênção. Para nós, ela é o poder de Deus. Quero agradecer aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. E essa mensagem veio do nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui na tela. E veio pela Cacilda Costa dos Santos, de Sapeaçu, Bahia, Recôncavo Baiano. Ela disse assim: pastor, eu estou insistindo para dar o meu texto aqui, eu sei que são muitos. Pronto, já está aqui Cacilda Costa dos Santos, Oliveira dos Santos, é minha parente ainda. Um grande abraço para você que nos acompanha sempre. Olha, tem gente aí que não deixa de ver o programa. Nós temos aqui a Patrícia Farias, lá de Rio Branco, Acre. Como eu gostaria de conhecer aquela região. Não conheço aquele estado, não conheço aquela capital. Ela é médica ali, deve fazer um trabalho muito lindo. Deus abençoe você, Ele proteja também nesta situação toda que a gente vive aqui. Mas faça como estas pessoas, assine ou se inscreva, na realidade, no canal Reavivados por Sua Palavra NT, lá no nosso canal no YouTube, tá bem? Um grande abraço para todos vocês, se inscreva e compartilhe o programa para todos os seus amigos, para todas as suas redes sociais. Quero mandar um abraço também muito especial para você que está com a gente todos os dias aí às 6 da manhã, na telinha, né? Nos acompanhando, vibrando. E eu tenho certeza que também temos um grupo grande, assim indicam as pesquisas, né? Um grupo muito grande às 3 da manhã. Inclusive, até um grupo, às vezes, é maior até do que o das 6. Um grande abraço para você que está no NT Play também. Você que é Anjo da Esperança e que contribui com suas doações para que a gente continue pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Olha, a responsabilidade é grande aqui. Aqui está o número telefônico, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, basta ligar para cá. E falando em Anjos da Esperança, aqui, olha que material maravilhoso. Ensinos de Jesus, são 18 capítulos que falam como Jesus, ou o que Jesus ensinou sobre vários aspectos: oração, perdão, dinheiro, sua volta. Então você faz a sua inscrição aqui por este número, viu? E passe esse número para os amigos também, para que eles possam fazer a inscrição e vocês possam estudar juntos Ensinos de Jesus. Maravilhoso este pequeno manual. Bom, nós estudamos no último programa o capítulo 20, é um capítulo emocionante, né? É quando Paulo se despede daqueles irmãos e nunca mais os veria. Paulo, muito determinado, ficou vários anos ali em Éfeso e esses queridos foram se despedir dele. Houve muito choro, muita tristeza, e é terrível isso, né? Para mim me chocou bastante essa expressão, né? Nós nunca mais vamos nos ver. É duro isso, né? Só no reino de Deus, essas pessoas vão se encontrar umas com as outras, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento lindo quando Jesus voltar. Muito lindo. Nós estamos aguardando este momento. Logo após o intervalo, nós vamos então para o capítulo de hoje, que é o 21. Vamos continuar acompanhando Paulo nas suas jornadas. Muito bem, já estamos de volta aqui no seu programa, ou com o seu programa Reavivados por Sua Palavra na TV Novo Tempo. Que privilégio! No YouTube nós não temos esse intervalo e muitos estão perguntando: pastor, onde estão as músicas? Onde estão as músicas? O YouTube, ele está bloqueando nossos programas, já vários foram bloqueados pelo uso das músicas que são da Novo Tempo. Então nós temos direitos para usar estas músicas e eles acabam bloqueando. E para que a gente não perca a oportunidade de levar até você a palavra de Deus,
Eu lamento muito, mas por enquanto até a gente conseguir outra saída, nós estamos sem a música no final, tá bem? Mas temos a ilustração, todo mundo gosta da ilustração, muito bem feita. Temos certeza que tem sido uma bênção isso aí. Minutinhos, 2 minutinhos e pouco, mas dá para entender tudo, né? Que o capítulo está dizendo. Vamos lá então, capítulo 21, terceira viagem do apóstolo. Finalzinho da terceira viagem do apóstolo Paulo, do discípulo fantástico que Cristo conseguiu. Paulo nunca seguiu a Jesus, né, em vida, mas ele teve encontros maravilhosos com Cristo, maravilhosos. A gente pode destacar pelo menos 3 encontros, a gente vai ver aí no decorrer desses últimos capítulos aqui de Atos. Só últimos capítulos, hein? Vamos chegar até o 28, que é o último, e começar Romanos em breve, né? Muito bem, então aqui Paulo está terminando esta viagem. E como eu disse, foi muito assim triste, emocionante a despedida de Paulo lá, juntamente com os efésios, né? E seguiu o caminho, e aqui diz, depois de nos afastarmos, né? Apartarmos, digo melhor, fizemos a vela e correndo em direitura, né? Pela parte direita, chegamos a Cós. Aí tem um mapinha para você dar uma olhadinha. De Cós, no dia seguinte, foram para Rhodes. Aparece assim bem aqui no canto embaixo, Rhodes. E dali para Pátara. Pátara foi o último lugar que eles pararam ainda na terra, né? No porto, e depois foram direto para Tiro, que era o objetivo deles, né? Quando chegaram em Chipre, já estavam vendo a ilha de Chipre, né? Que ficava à esquerda da viagem deles. Eles então marcharam para Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali, diz aqui no finalzinho do verso 3. Bom, ele encontrou mais discípulos ali. Durante 7 dias, eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendaram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Aqui a gente vai encontrar nesse capítulo 2 vezes a menção de que o Espírito Santo tentou trabalhar com Paulo para não ir para Jerusalém. É bem interessante isso, porque de Jerusalém ele vai para Roma, preso, né? Seria a 4ª viagem de Paulo. Em Roma ele passa aí 2 anos preso, depois ele é solto e a gente não sabe exatamente para onde ele foi. Há alguns indícios que ele foi para a Espanha pregar o evangelho. A partir disso a gente vê que o evangelho progrediu para todos os confins da terra, né? Vai aparecer aqui mais um texto lá para frente da 4ª viagem, os confins da terra, todos os confins da terra que Paulo havia pregado. Ficou 7 dias ali. Então, passados aqueles dias, verso 5, tendo nos retirado, aqui Lucas está contando essa história, ele estava acompanhando, né? Lucas foi um companheiro de viagem aqui, ou destas viagens e de algumas dessas viagens, né? Então, prosseguimos viagem, acompanhados por todos. Olha que bonito que cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia oramos. Olha que coisa impressionante, né? Paulo fazia discípulos, ele cuidava das igrejas e das famílias como se fossem seus filhos, suas filhas. Então, esse relacionamento amistoso, amorável do apóstolo Paulo precisa ser seguido por nós. Nós também precisamos amar as pessoas com este amor fraternal. É o que está faltando em nossos relacionamentos. Na igreja, no trabalho, acontece que a gente está numa competição tremenda, uma competição horrível, não é? Para que essa competição? Para ter um cargo a mais, para ter alguns reais a mais, um pouco de dinheiro a mais? É um absurdo o que a gente faz nesse mundo. Aqui diz que todos, mulheres e filhos, foram se despedir de Paulo, se ajoelharam, oraram. Havia uma ligação entre eles. É a mesma ligação que deveria haver em nossas comunidades espirituais. As pessoas que estão fora dessas comunidades espirituais, mas não estão fora do alcance dessas mesmas comunidades, elas esperam ver este espírito amoroso
entre nós cristãos. Este espírito que Deus deseja que as suas comunidades tenham. Estavam todos ali envolvidos num assunto só, foram com a família, foram se despedir do líder. Infelizmente, nós estamos com uma crise de líderes também, uma crise muito grande, de pessoas que talvez, eu acredito que um número pequeno, mas que fazem, ou chamam muita atenção. Pessoas que estão apenas atrás de um salário, pessoas que estão atrás de dinheiro. Algumas denominações que envergonham o Evangelho, porque dinheiro é a palavra mais forte. Dinheiro é a palavra mais forte. É lógico que quem prega, vive, precisa ter um suporte financeiro. Paulo fazia tendas, mas muitas vezes as igrejas o ajudavam também. Então, esse aqui é um grande ensino de Cristo. Desculpe gastar muito tempo aqui, porque nós precisamos ter este espírito amoroso, de preocupação uns com os outros. Paulo, não vá, Paulo. E ele, não, eu vou. É bem determinado. Não, eu vou, eu tenho que pregar mais. E ele então vai para Cesareia. Dali de Tiro, passa por Ptolomaida e se dirige para Cesareia. E fica na casa de Filipe. Filipe, que era um evangelista, um diácono, e que tinha 4 filhas que eram profetisas. Isso é uma coisa também que chama atenção, né? Lucas menciona isso de uma maneira assim bastante forte, porque as donzelas, as filhas que eram solteiras, pregavam a palavra e eram profetisas. Então há profetisas na Bíblia, né? E várias. Ficaram alguns dias ali. E aí veio um profeta chamado Ágabo. Ele pega o cinto de Paulo. Aqui vai acontecer algumas coisas, Paulo vai dizer umas coisas muito interessantes. E ele, tomando esse cinto de Paulo, o que ele faz? Ele ata nas suas mãos e pés. E ele diz assim: assim diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E Paulo, assim, depois eles insistiam, rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém, a subida, né? Jerusalém ficava lá 700 metros acima do nível do mar. Que não subisse. Então ele respondeu, olha só o que ele responde aqui para o pessoal: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Puxa, não façam isso. Pois estou pronto. Quero comparar essa expressão estou pronto com uma outra que aconteceu lá atrás. A gente já vai fazer isso. Não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, vocês vão me persuadir para não ir? Faça-se a vontade do Senhor. Se é para ser preso, eu vou ser preso. Olha aqui, você se lembra lá, uns capítulos atrás, falamos de João, que Pedro, e todos os evangelhos, né, falamos isso, que Pedro dizia que ele estava pronto, estou pronto aí contigo até a prisão e a morte. Lembra-se que Pedro falou isso? E acabou depois não indo nada, né? Negou Jesus e tudo mais. Aqui Paulo diz assim: eu estou pronto. E ele estava pronto mesmo. E aconteceu que ele estava pronto mesmo. E ele acabou morrendo pelo evangelho. Na sua segunda prisão, depois da sua segunda prisão, ele foi morto. Cristo foi decapitado. Então, os amigos não estavam entendendo a sua missão. Ele vai para Jerusalém, então. E Jerusalém também não estava entendendo a sua missão, porque eles se reuniram ali em Jerusalém e conversando, e ficaram animados, foram até Tiago. Tiago era o presidente da igreja, ali já estamos aí no verso 18, né? Os irmãos receberam com muita alegria, e ele diante do presidente da igreja, do líder da igreja cristã, que era irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, é o mesmo que escreve o livro de Tiago, né? Ou a carta universal de Tiago. Então, falando ali com muito entusiasmo, ele contou o que aconteceu com os gentios, com os judeus que se converteram. Muitos judeus se converteram. Muitos judeus estavam se convertendo. Então, judeus que creram, dezenas de milhares, olha só, dezenas de milhares. O que Paulo fez nessas jornadas foi incrível. Ele ia na sinagoga, onde tinha sinagoga,
E ali pregar para os judeus, vários convertiam. Havia gentios convertidos ao judaísmo que se convertiam ao cristianismo. E levavam outros gentios. O gentio é aquele que não é judeu, né? Você sabe disso. Bom, então ele falou com toda alegria e tal. E aí Tiago vai ponderando, né? Eles e outros disseram, olha, muito bom, só que os judeus estão assim, irados contra você, porque você fez um rebuliço. Uma igreja só cresce quando ela muda a comunidade onde ela está, viu? A gente às vezes olha para o crescimento da igreja só com números, né? Números lá dentro da igreja. Não, a igreja ela cresce quando ela muda a comunidade. Nós somos de Paulos, intrépidos, para olhar para todas as necessidades das pessoas, né? Criaram um problema lá em Éfeso, que eles não estavam mais vendendo as estatuetas da deusa Artemis e deusa Diana, né? É a mesma deusa. E como é isso? Estamos mudando a realidade, estamos fechando os bares, os maridos não batem na esposa, as esposas não batem no marido, né? A paz. Quando existe esta mudança, a igreja está crescendo. É assim que a igreja cresce. E eles fizeram um rebuliço. Você fez um rebuliço, Paulo. Então, o que vamos fazer? Certamente eles vão saber da sua chegada. Então, vamos fazer o seguinte. Como eles estão acusando você que você não cumpre a lei, então, vamos lá. Temos esses dias de purificação. Você vai ao templo, participa das festas ali. Você vai levar 4 homens que vão ser purificados. Eles aceitaram isso, porque o cristão já ia se afastando disso. Mas não foi um bom plano, né? Então a gente fica pensando aqui. Bom, esse plano levou Paulo à prisão. Por quê? Porque, Jerusalém não entendeu bem também o que Paulo deveria fazer. E criou esse plano aí. Esse era o missionário incompreendido. Esse é o título aqui do capítulo 21, missionário incompreendido. Em Tiro não entenderam, Cesareia não entenderam, aqui em Jerusalém também não entenderam essa visão de Paulo, que ele tinha que pregar o evangelho. E aqui nós encontramos Paulo indo ao templo, passados os dias todos ali, se purificou com seus 4 colegas. E lá no final dos 7 dias, alguns judeus que vieram da Ásia, que tinham participado dessa confusão toda que Paulo tinha feito ali nas sinagogas, o reconheceram, agarraram e começaram a espancar. Nossa! E olha o grito deles aqui, israelitas, verso 28, socorro! Os judeus também não entenderam. Então Tiro não entendeu, Cesareia não entendeu, Jerusalém não entendeu. Os judeus, Jerusalém, o próprio povo da igreja, Jerusalém não entendeu. Os judeus não entenderam. Era um missionário incompreendido, mas ele tinha uma tarefa para cumprir. Então todo o povo foi contra ele e foi uma bagunça danada. Começaram a bater nele. Esse daí vive dizendo que vai destruir o templo, não segue a lei de Moisés. Ele agitou-se todas as cidades, aqui no verso 30, toda a cidade. E agarravam, arrastavam para fora do templo, porque eles não iam matar o apóstolo lá dentro do templo. E o comandante foi avisado, o comandante o pegou, e os centuriões, e o levaram. Foi difícil tirá-lo do povo. O povo queria matá-lo. Então, ser perseguido não significa dizer que eu estou errado, né? Passar por uma perseguição não quer dizer que eu estou fora do caminho do Senhor. Não, às vezes vamos ter que passar por essas lutas na vida. Mas eu sou cristão, como é que eu passo por isso? Isso daí é normal, porque nesse mundo teremos aflições, diz a Bíblia. O normal é não ter aflições, o anormal é não ter aflições, mas não podemos ter isso com a presença de Cristo. Bom, Paulo foi levado, vamos matá-lo. Verso 36, eu quero aqui, já estamos chegando no final. Pois a massa do povo o seguia gritando, mata-o. Lembra-se de uma outra turba que gritava, crucifica-o. Basta você fazer o bem à vontade de Deus, você vai criar divisão. É o que Cristo falou, eu vim trazer espada no sentido de divisão. Porque Paulo pregava, uma parte aceitava, outra parte não aceitava. Aí os que não aceitavam saíam falando mal.
E Paulo nem estava incomodando. Às vezes a gente olha só para esse grupo aí, né? Então Paulo pediu para falar. E o comandante disse assim: você fala grego? Assim, olha, porque teve um egípcio aí, esse egípcio criou uma confusão, levou aí milhares para fora para criar uma milícia. E Paulo disse assim: não, eu sou judeu, natural de Tarso. Eu queria falar. E ele foi autorizado a falar. E a gente vai ver isso amanhã. Capítulo 22 fala sobre isso. Hoje nós aprendemos que determinação para pregar o evangelho é a coisa que mais nós necessitamos. E para fazer um reboliço na cidade, para mudar os corações. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui escutando esta história maravilhosa de um homem determinado. A partir de Jerusalém, ele vai ser levado para Roma e vai expandir o evangelho ali. E quem sabe chegou até a Espanha. Que maravilha essa determinação, Pai. Dá-nos essa determinação também para cuidarmos da nossa família, para cuidarmos também da nossa comunidade religiosa. Abençoa cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, fique com o restante da programação. A gente se vê amanhã. O cristianismo é uma grande religião. Segundo o estudo do Instituto O Cristianismo Global, o número de cristãos no mundo quadruplicou no último século. Para se ter uma ideia desse avanço, em 1910, a quantidade de cristãos na África subsaariana representava 10% do total de sua população. Em 2010, este número subiu para 63%. Atualmente, 126 países possuem a maioria cristã, enquanto 71 países têm uma minoria. A Bíblia, o principal livro do cristianismo, há 50 anos ocupa o primeiro lugar no ranking dos livros mais lidos no mundo, com 3,9 bilhões de exemplares vendidos em 3.000 idiomas diferentes. Sabe, toda esta grandeza do cristianismo pode nos fazer esquecer nossas origens. Muitos pés pavimentaram este longo caminho até os nossos dias. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas perseguidas, muitas vidas martirizadas. Existe um rastro de sangue na história do cristianismo que aponta para nossa origem. O fundador desta religião, Jesus Cristo, entregou sua vida em uma cruz para salvar o ser humano. Os seus discípulos, que levaram avante sua mensagem, com exceção de João, todos foram mortos. Os pioneiros do cristianismo enfrentaram todo tipo de perseguição e tortura, e com suas vidas pagaram o preço do avanço do evangelho. Ao se referir a este período, um historiador declarou: o sangue dos mártires era a semente dos cristãos. No capítulo 21 do livro de Atos, encontramos o apóstolo Paulo em uma cena de despedida com os irmãos de uma igreja cristã primitiva. O grupo de amigos insistia para que ele não fosse a Jerusalém, pois corria o risco de ser preso. Mesmo diante do perigo à sua frente, ouça a declaração corajosa de Paulo no verso 13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não tinha medo de morrer por Cristo. Sua vida não estava acima de sua missão. Seu senso de sobrevivência não era mais importante que a cruz ensanguentada de Emanuel. E de fato, o sangue de Paulo foi a semente lançada sobre o solo de Roma, que se espalhou para o mundo todo. E sabe, quando olho para o passado e vejo o preço pago para que a mensagem cristã chegasse até mim, diante deste cenário eu me pergunto: como estou cuidando do legado deixado a mim?